Amém? Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Série de maio, com o tema Graças a Deus. No livro de 1 Coríntios, abra comigo a tua Bíblia, por favor. Sua Bíblia, seu smartphone, teu tablet, né? Fica à vontade. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 10. Nós vamos ler esse texto, que é base, e nós vamos ler outro texto depois também. Meu filho está na projeção hoje. Ele falou assim: pai, me passa todos os textos que você vai ler para não ser pego de surpresa. Eu falei: tá bom, não vou passar. Entendeu? Aí ele, é bom que o dedo dele fica bom no gatilho lá atrás depois. Entendeu? Mas vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 10, diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Amém? Então abra a sua Bíblia agora rapidinho também, para a gente andar junto nessa palavra, no Evangelho escrito por Lucas. Quando eu li esse tema, eu falei: Deus, abra minha mente. O Senhor me trouxe à memória essa passagem. Eu vou ser sincero que eu nunca ministrei ela, mas já li, já conheço um pouquinho. Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11. Lucas 17, a partir do verso 11. Fala sobre a cura dos 10 leprosos. Quem conhece a história? Quem já ouviu falar, né? A gente vai ler um pouquinho. A gente vai ler do 11 até o 19. Amém? Vamos lá. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos os sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, quantos? Um deles, né? Retornou glorificando a Deus em alta voz. Glória a Deus. E caiu sobre a face aos seus pés, dão-lhe graças. E ele era um samaritano. E respondeu-lhe Jesus, disse: não foram 10 os purificados? Quantos? Mas onde está os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E ele lhe disse: levanta-te e vai pelo caminho, a tua fé te salvou. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos dois textos. Primeiro texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Nós temos o apóstolo Paulo falando sobre, deixando bem claro que ele é sou o que sou. O apóstolo Paulo, ele não fala eu era que eu era. Ele fala sou o que sou. Então ele diz que naquele momento, tudo que ele era, ele dava graças a Deus, porque Deus tinha feito algo sobre a vida dele. Então ele estava agradecendo por tudo que ele já tinha passado, percorrido até ali aquele momento. Ele foi, considerado o último apóstolo naquele momento ali. Ele já tinha passado por tudo que tinha passado. Então tudo que aconteceu, ele dava graças a Deus, porque ele já era uma pessoa que tinha algo de bom para contar, algo de novo para acontecer. Paulo sai de ser um perseguidor e passa a ser um pregador do evangelho. Amém? Glória a Deus. Ele passa por perseguições, ele passa por lutas, mas Paulo, ele tem história, tem testemunho e tem intimidade para dizer: eu tenho tudo para agradecer a Deus. O segundo texto que nós acabamos de ler agora, e eu, quando peguei esse tema, recebi esse tema, eu falei assim: Deus, por que o Senhor quer falar comigo através dessa história dos leprosos? E eu comecei a entender que nos dias de hoje nós podemos, em alguns certos momentos, nos encaixar
dentro das atitudes dos 9 que não voltaram para agradecer. Porque tem momentos da nossa vida que nós não agradecemos pelos milagres que o Senhor faz na nossa vida. A Bíblia, ela é bem recheada de milagres, concorda comigo? Ela tem vários milagres. E você vai concordar comigo que tem pessoas que vivem milagre hoje, e amanhã já não agradece mais. Eu estou com um pensamento errado. Alguém discorda? Viveu o milagre hoje, foi curado hoje. Amanhã já não agradece mais o Senhor. Agradeceu aqui agora. Agradeceu. Deus, muito obrigado. Mas não é grato, porque tem uma pequena diferença em agradecer e ser grato. Agradecer, você agradece aqui agora. Pastor Paulo, muito obrigado porque o Senhor fez algo por mim. Ser grato é eu lembrar todos os momentos por algo que o Senhor fez por mim. Toda vez que eu olho para o pastor Paulo, eu falo assim: não, o pastor Paulo fez aquilo pela minha vida e eu sou grato por ele em todos os momentos. Sempre que eu encontro com a pastora Eliana, eu vou falar assim: pastora Eliana, a senhora fez aquilo pela minha vida, a senhora mudou a minha vida, a senhora construiu algo sobre a minha vida. Então, quando o Senhor, Ele faz algo pela minha vida, pela sua vida, simboliza que é trazer à memória aquilo que eu tenho que ser grato e fiel a Ele em agradecer todos os dias. Então, eu estou falando para você nessa noite, se você ainda não entendeu que agradecer a Deus é independentemente se o Senhor tem feito algo novo para a sua vida, lembre-se que o Senhor já fez algo sobre a sua vida e você já tem uma vida nova sobre os caminhos dele. Amém? Então, lembre-se, agradecer ao Senhor é ter gratidão todos os dias. Nós lemos que o Senhor estava ao caminho de uma aldeia entre Samaria e a Galileia. E naquele momento ali ele encontra com 10 leprosos. Os homens queriam ser curados. Lepra naquela época era o quê? Pessoas que eram imundas, pessoas que ficavam isoladas, né? Sentença de morte. Hoje tem cura, hoje são outras doenças, tem um outro nome mais bonitinho lá, né? Coisa assim, hanseníase, isso aí. Mas naquela época a pessoa ficava excluída. Então, a Bíblia aqui fala que os homens tinham que... Jesus manda ele ir à presença do sacerdote, mas para eles ir à presença do sacerdote, eles tinham que estar o quê? Curados. Então o Senhor fala assim, olha, pega e vai à presença do sacerdote e se apresenta para ele. Então o Senhor opera o milagre, o Senhor já cura ele e eles vão. Mas no meio do caminho, nota que foi curado, e apenas um que era samaritano, que não era do povo de Deus, que era o improvável que voltasse para agradecer ao Senhor. Aquele que de repente Jesus falou assim, esse voltou? O que menos esperava voltou. Mas volta para agradecer naquele momento. E quando ele pediu o milagre, ele pediu em alta voz. A palavra, nós lemos ali, não leu? Em alta voz os 10 pediram para ser curado. E quando ele volta também em alta voz para agradecer. Então ele não tem vergonha de agradecer. Então eu quero falar para você nessa noite também, te dar mais um alerta assim. Não tenha medo de agradecer. Não fique com vergonha de agradecer aquilo que o Senhor tem passado para você, aquilo que Deus tem dado para a sua vida. Porque muitas das vezes quando nós queremos pedir, nós vemos aqui o altar. Mas para agradecer, a gente quer agradecer aí do banco, da cadeira, quietinho. Deus, muito obrigado. Não, se for preciso, vem aqui no altar. Fale para todos ouvir, porque o seu testemunho vai trazer coragem e ânimo para que outros continuem na caminhada e sejam abençoados também. Amém? Então nessa noite eu quero te mostrar algo também. Eu estava pensando essa semana e eu falei assim, nós seres humanos, a gente passa por coisas na nossa vida que a gente fica indignado. Quem dirige aqui? Quem é habilitado e dirige aqui? Tem situações na nossa vida que a gente, às vezes, se a gente fosse Deus, acho que a gente seria bem, assim, severo. Vamos lá, pensa comigo. Você está no trânsito, aquele cara te pede passagem para tu passar na sua frente, aí você vai lá, pisca o alerta para ele, aí o cara passa na tua frente, e o cara não olha para trás, não liga o alerta, não buzina, não faz um joinha, não faz nada, não te agradece. Como você se sente muitas das vezes? Você fala assim, caraca, dei passagem pro cara, o cara nem me agradeceu. Aí eu quero fazer você pensar agora, imagine o Senhor conosco.
Tem momentos da nossa vida que a gente pede. O Senhor nos dá aquilo que a gente precisa, aquilo que Ele acha de bom agrado para os nossos olhos, e a gente não agradece. Como eu falei, a Bíblia é cheia de milagres. Imagine o povo de Israel pedindo: Senhor, o mar vermelho está aqui, Moisés, o mar está aqui, e agora a gente vai morrer? O Senhor toca o cajado, bum, o mar abriu, bum, passou todo mundo, o faraó morreu, né? O exército morreu, passou. Depois o povo está lá, murmurando, falando mal. Agradeceu simplesmente ali na hora, vencemos, isso aqui, mas depois estava murmurando. Não foram gratos pelos milagres que o Senhor fez na vida deles, daquele povo. O leproso, ele volta para agradecer, porque o milagre, ele gera, se você quiser anotar aí, se for do seu interesse, o milagre, ele gera testemunho. Amém? O seu milagre, ele vai te gerar testemunho para a sua vida, para você despertar em outras pessoas. A gratidão, a graça em agradecer ao Senhor, ela vai gerar para você a intimidade com o Senhor. Quando o leproso volta para agradecer ao Senhor, você repara que ele volta de rosto aos pés do Senhor Jesus e fala assim: Jesus, melhor dizendo, fala assim: Jesus, eu venho te agradecer. E ele cria que é comunhão, intimidade naquele momento ali. Agradecer, a gratidão é criar intimidade, galera. Fala assim: estou aqui, é estar mais íntimo. Fala assim: eu te agradeço porque eu não sou nada sem ti, Jesus. Porque se eu não fosse através de ti, o meu milagre não viria. Eu não ia conseguir nada. Então, dou graças a ti, porque eu creio que através de ti, a caminhada contigo todos os dias, eu vou conseguir mais coisas futuramente. Mas aí não é barganhar também não, tá? Não é querer agradar o Senhor o tempo todo, só para o Senhor te beneficiar o tempo todo também. Porque tem gente que só quer agradecer para ser bonzinho com o Senhor. Porque tem pessoas que são interesseiras. Ou eu estou falando algo que não é verdade? Porque tem pessoas que gostam muitas das vezes de só se dar bem, né? A gente tira pelo ser humano. Tem ser humanos, eu acabei de falar agora, que ele gosta de ser beneficiado. Você dá passagem para a pessoa passa na sua frente, ela não te agradece. Mas se você não dá passagem para ela, quando você passa por ela de carro, pensa comigo, o que ela fala de você? Caraca, podia ter me dado passagem, não me deu. Isso é o quê? Isso é o que lá. Então, quando você muitas das vezes quer barganhar com o Senhor, e o Senhor não te dá aquela bênção que você precisa, você fala assim: poxa Deus, por que você não me deu aquilo que eu precisava? Não queira barganhar com Deus. O Senhor, Ele vai te dar aquilo que você precisa no momento certo, na hora que Ele acha que você precisa, para que aquilo não se torne uma maldição sobre a sua vida. Eu quero te despertar nessa noite, para que você nesse mês de maio, você venha entender que tudo que o Senhor tem feito na sua vida, tudo tem um propósito. Se está passando por uma dificuldade, tem um propósito. Para que lá na frente você venha cantar o hino da vitória assim. Para que lá na frente você tenha um aprendizado na sua vida espiritual. Que você assim, não, eu já passei por isso. E eu estou maduro porque a graça do Senhor veio sobre a minha vida. Paulo falou isso. Hoje eu sou o que sou porque eu já passei por tudo que o Evangelho me fez passar. E o Senhor teve misericórdia de mim e me manteve aqui. Então estar presente na presença do Senhor não significa só ter bonança. É ter dificuldade, mas agradecer assim todos os dias por tudo que nós passamos. Há momentos da nossa vida que a gente passa por circunstância que a gente não sabe nem como a gente chegou aqui hoje. Eu quero te fazer uma pergunta e você não vai me responder não, mas vai responder para você. Eu vou te dar 3 segundos. Como você acha que você chegou aqui até hoje? Na sua vida? Por tudo que você já passou. Tudo. Como você acha que você chegou aqui? Se não fosse a graça do Senhor sobre as nossas vidas, a gente não chegava aqui. Se não fosse a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, muitos não estariam na presença do Senhor, muitos não estariam de pé. Tem pessoas que hoje estão na cama do hospital, tem pessoas que estão no presídio, tem pessoas que estão enfermas, tem pessoas que de repente não estariam nem dentro desse prédio aqui agora, sendo igreja do Senhor.
Tem pessoas que de repente estariam mortas, porque de repente a vida já teria levado por um caminho muito ruim. E o Senhor teve misericórdia de mim e de ti, e estamos aqui hoje para louvar e engrandecer o nome dEle. E agradecer a todos os dias a Ele, é ser grato, é lembrar, falar assim, não, o Senhor Ele me tirou do lamaçal do pecado, e hoje eu sou um adorador para a honra e glória dEle. Agradecer ao Senhor é lembrar todos os dias de onde nós saímos, de onde nós estamos. É fazer essa reflexão diariamente. Como nós começamos aqui, eu falei para você, lembra, se você não tem nada para agradecer, que você fala assim, mas eu não tenho nada para agradecer. Impossível. Impossível. Eu não estou falando de bênção material, não estou falando de riqueza. Eu estou falando da vida que o Senhor te dá todos os dias. Tem pessoas que querem ter um fôlego de vida no amanhecer e não conseguem. Tem pessoas que dormem hoje e de repente amanhã não vão estar com fôlego de vida. Mas tem aquelas pessoas também, como eu já falei, tem aquelas pessoas que agradecem momentaneamente, né? Aquelas pessoas que acontece aqui agora e daqui a pouco já esquece. Quem já viu aquela pessoa que, eu não vou nem falar que é crente, vou falar ser humano, tá? Para não englobar só o crente, daqui a pouco assim, só tá batendo nos crentes. Vou falar o ser humano. Tem ser humano que às vezes está num momento de dificuldade. O cara tá dentro do ônibus, aí lá na frente o cara assim, ninguém se mexe não que é um assalto. Aí o cara tá lá, Deus, em nome de Jesus agora, pai, me ajuda, não deixa me roubar não, em nome de Jesus, meu Deus. Aí o cara roubou o ônibus todinho. Aí o bandido, né, o meliante lá, não vou falar bandido não, o meliante desce lá, não furtou ele, não roubou ele. Aí a pessoa pega, não me roubou porque se vem falar comigo alguma coisa, eu faço na mão com ele, pô. Sei o quê? Eu arrebento ele. Tinha acabado de pedir ajuda a Deus o tempo todo, falou em nome de Jesus de tudo, mas acabou de receber o milagre, de ser livrado do mal, do perigo. Mas o abençoado não agradeceu a Deus, pô. Como que pode? Dá vontade de falar assim, ô abençoado, agradece. Agradece a Deus. E tem na nossa caminhada pessoas que andam com a gente, que a gente vai vendo todos os dias, que são como os 9. Recebe o milagre, tem testemunho para contar, tem bênção para contar, tem bênçãos para agradecer, tem maravilhas para falar assim, Deus, muito obrigado pelo milagre que o Senhor tem feito na minha vida, e não agradece. Não querem criar intimidade com o Senhor, não querem criar relacionamento com Deus. Como eu falei, gratidão, ser grato ao Senhor, agradecer ao Senhor, é você criar intimidade todos os dias com Ele. Essa semana tem sido uma semana bem corrida para mim e para minha família. Ela tem se sentido um pouco mal, uma enfermidade. E chegou na segunda-feira, corre daqui, corre dali, trabalho, isso aqui, eu levei ela no hospital, fiz isso, fiz aquilo, outro. Aí quando chegou no final do dia, eu sou sincero que o ser humano, né? O ser humano cansa, né? Aí ela estava um pouquinho mal ainda, aí eu mediquei ela lá, deitei na cama, daqui a pouco o sono já estava querendo meio que dar aquela tomada assim, né? De lado. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei assim, meio às lutas, às dificuldades, a gente tem que agradecer ao Senhor. E eu orei ao Senhor. Falei, Deus, sei que o dia não foi pesado, mas graças te damos, Senhor, por tudo. Não sei o que está acontecendo, o Senhor sabe todas as coisas. Tudo há um propósito, para a honra e glória do teu nome. E agradecer ao Senhor. No outro dia de manhã, eu acordei para trabalhar, para fazer minhas tarefas. E o Senhor falou comigo assim, não se turbe o vosso coração, crê somente. Eu falei, Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra que nos conforta, a tua palavra que nos dá ânimo para continuar. E eu falei assim, Deus, que a gente possa continuar nesse dia de hoje. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, cria relacionamento com o Senhor, é nos pequenos detalhes que a gente vai ver o manifestar e o agir dele sobre as nossas vidas. Às vezes não é numas grandes atitudes, a gente quer que o Senhor faça moveres grandiosos sobre a nossa vida. Às vezes numa pequena palavra, num pequeno gesto, numa pequena mensagem que você recebe, às vezes numa palavra de um irmão,
Deus é contigo, Deus vai te abençoar, Deus, seja forte. O Senhor, Ele fala contigo e você continua na caminhada. Aquele leproso, quando ele volta, aquele que o Senhor Jesus menos esperava que voltasse para agradecer. O Senhor, nessa noite, Ele espera por você, espera por mim. Que nós façamos o improvável para agradecer por tudo que Ele tem feito para mim, para a sua vida. A graça de Deus é que nos dá a vitória. 1 Coríntios, abra comigo por favor aí. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 57. Coríntios, no verso 15, versículo 57, diz assim: mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Ingratidão é um sinal, muitas das vezes, de um esfriamento espiritual sobre as nossas vidas. Sermos ingratos. Se nós somos gratos ao Senhor, é sinal de intimidade, sermos próximos a Ele. Sinal de ingratidão é um sinal de esfriamento. Posso dizer isso para você nessa noite. Se nós somos ingratos com Deus em alguns momentos da nossa vida, nós estamos nos afastando espiritualmente do Senhor. Nós estamos abrindo brecha para que outras coisas venham acontecendo na nossa vida e falando assim: Deus, não, o que está acontecendo é normal sobre a minha vida. Tudo que acontece tem um propósito, como eu já disse aqui. Então nessa noite, é uma noite para que nós lembramos tudo que o Senhor tem feito. Voltar, se for preciso, ao primeiro amor. Lembrar aquilo que o Senhor um dia fez por mim e por você. Lembrar aquilo que da onde Ele nos tirou do pecado, do lamaçal do pecado, da onde um dia nós estivemos e aonde nós estamos hoje. Eu estava refletindo agora de tarde, me ajeitando para vir para cá, e o Senhor, Ele me fez lembrar de algumas situações, e eu agradeci o Senhor antes de vir para cá. Na caminhada com o Senhor no Evangelho, eu acredito que você também tenha essa gratidão. Quando a gente não anda sozinho, o Senhor, Ele vai preparando pessoas para nos auxiliar, para a gente caminhar junto. Então, se eu estou aqui em cima hoje ministrando uma palavra para você, é porque um dia teve alguém que ministrou para mim. Teve um dia que alguém esteve caminhando comigo, pregando a palavra de Deus. Teve um dia que alguém acreditou no meu ministério e falou comigo assim: vai que o Senhor é contigo, vai que o Senhor vai te abrir as portas, que o Senhor vai te usar. E eu estava lembrando que há umas 2 semanas atrás eu estava em casa com a minha esposa e a gente conversando ali, falando sobre casais, e a gente estava testando um joguinho que a gente comprou para casais, né? E a nossa vida é meio assim, né? Compra livro, compra joguinho, compra isso aqui, dinâmica, né? Pra gente sempre estar se preparando para algumas coisas. E uma das perguntas da dinâmica aí era para conhecer o cônjuge e depois conhecer o relacionamento de tempo de casal. E ela fazendo umas perguntas sobre a minha vida. E ela me perguntou se tinha alguém que foi importante, se tinha alguém que eu lembrava que foi importante na minha vida espiritual, na minha caminhada espiritual. E eu falei: sim, tem sim. E ela perguntou, eu falei quem era a pessoa. E hoje o Senhor me fez lembrar desse momento que eu tive com ela e me fez lembrar dessa pessoa. Por quê? Claro que na minha caminhada até o dia de hoje, eu agradeço a minha mãe, agradeço a minha família, tudo. Mas teve uma pessoa, como eu falei, que fez parte do meu ministério. E para mim estar aqui hoje, eu agradeço muito a um homem que na época era um presbítero e hoje ele é pastor, pastor André, que acreditou no meu ministério, naquilo que Deus tinha para a minha vida. Então, como eu falei, ter gratidão pelo Senhor
é você também ser grato por pessoas que estão contigo todos os dias. Então, quando nós lembramos das coisas que pessoas foram usadas por Deus para fazer para nossas vidas, o Senhor, Ele fala assim: eu tenho usado pessoas para te abençoar. Então, quando nós agradecemos, no Curados tem essa questão da amizade. Pessoas que fazem parte da sua vida, de você lembrar, de você caminhar, de você estar junto, não é isso? Então, assim, você lembrar, ter um tempo de qualidade com essa pessoa. E eu falei assim: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me fez lembrar de uma pessoa que eu sou grato, e eu tenho que ser grato para Ele sempre. Porque foi uma pessoa que acreditou, não sei se eu já falei aqui, não me lembro, eu tentei puxar na minha memória se eu compartilhei aqui, mas foi uma pessoa que eu vim de uma denominação que tem muito isso, né? Eu lembro que uma vez ele me parou no... Davi vai lembrar disso, que ele já viveu isso. Uma pessoa, ele chegou pra mim uma vez e falou assim: você tem um compromisso no próximo sábado à noite? E eu era jovem, na época eu falei assim: não. E ele falou assim: agora você tem. Eu falei: tá, mas que compromisso é esse? E na denominação, tinha esse costume de você for no lugar de alguém, você tem que levar uma carta ou um documento para você comprovar que aquela pessoa está mandando você no lugar dela, né? Não só de boca. E ele falou assim: ó, pega esse documento aqui e você se apresenta lá e fala que você vai ministrar no meu lugar. E era um congresso de jovem. Imagina um jovem de 16 anos e já tinha ministrado na sua igreja poucas vezes, mas nunca tinha ministrado fora em outro ministério e pregar num congresso de jovem. E eu falei assim: faz isso comigo não, meu. E é esse pastor André que é hoje. Eu falei: não faz isso comigo não. E ele falou assim: se eu estou mandando você ir, não é porque eu estou mandando, é porque o Senhor mandou você ir. Eu não tenho como ir. E o Senhor me orientou que para você vá. E eu obedeci a voz do Senhor naquele momento. E eu falei: amém. E naquele momento eu peguei o documento dele e guardei como fosse um tesouro. Não tem aquele tesouro, aquela coisa que a gente recebe? E eu guardei, levei para casa, cheguei em casa todo empolgado. Tá, guardei. E eu falei assim: caramba, tá. Cheguei lá no sábado, com medo, com vergonha, com tudo. Eu cheguei na porta, me apresentei. Aí o líder falou assim: amém, amém, seja bem-vindo. Vamos sentar ali. Não, posso sentar aqui no cantinho, fica aqui no cantinho mesmo, não sei o quê, ok. Vamos resumir, para honra e glória, ministrei, foi a bênção, Deus abençoou, tudo. E quando eu desci, quando eu fui embora, quando eu entreguei para ele, e eu falei assim, no domingo, quando eu encontrei com ele na igreja, eu falei assim: aqui, teu documento. E aí ele: foi bênção, né? Aí eu falei: amém, Deus fez a vontade dele. Aí ele: não, eu sei que o Senhor estava contigo. E depois daquele dia ali, eu entendi que o Senhor, Ele tinha um propósito na minha vida, para a honra e glória dele. E eu falei: Senhor, eu quero fazer a sua vontade todos os dias. Aonde o Senhor quer me mandar, o Senhor me manda. Aonde o Senhor quer me usar, o Senhor me usa. Então o Senhor confiou em mim um propósito, mas teve pessoas também que confiaram em mim também. Então nessa noite eu quero que você se lembre do propósito que Deus tem sobre a sua vida, daquilo que Ele já fez. E se de repente pessoas que foram usadas para te abençoar, comece a fazer uma reflexão. Eu estava de tarde em casa também, o Senhor me fez lembrar de algo, me despertou em algo, e eu queria compartilhar com você. Se você não consegue lembrar das coisas boas que o Senhor fez para você, pega um pedacinho de papel, quando você chegar em casa, uma caneta, escreva tudo que o Senhor fez para a sua vida. Tudo que o Senhor fez. Tudo mesmo. Não sei de onde, dos 10 anos de idade, dos 11 anos de idade, não sei da onde você quer começar. Comece a escrever com tudo que Ele já fez para a sua vida. E eu quero te animar a pegar um espelho que tem igual tem ali assim. De repente, se você não tem um espelho grande igual tem aqui na igreja ali, igual a gente faz no curado, e para de frente para o espelho e começa a falar. Começa a falar o teu testemunho ali. Começa a ler de frente para aquele espelho ali. Que eu acredito e creio que o Espírito Santo, Ele vai acender uma chama dentro do seu coração. E você vai ter assim motivo para começar a dar graças a Deus e agradecer ao Senhor a partir de hoje, no nome de Jesus.
Eu acredito que a partir de hoje, e creio que a partir de hoje você vai ter, sim, coisas para agradecer ao Senhor. Você vai lembrar de coisas que você não lembrava mais. Porque às vezes a gente tenta puxar na memória assim e a gente vai esquecendo. Então pega uma folha assim, em branco assim, ó. Pega uma caneta, um lápis. Você que não gosta de escrever, pega teu telefone, pega o seu notebook, não sei. Mas o importante é que você faça isso. Deixa o Espírito Santo te ajudar. De repente você não está tendo mais coragem para falar. Você não tem ânimo para agradecer. Mas o Senhor quer te dar ânimo nessa noite. Eu libero essa palavra para você nessa noite. Eu libero essa palavra nessa noite para que você tenha ânimo. Eu quero fazer com você aqui nessa noite que você não venha só fazer oração para pedir ao Senhor nada. Para de ser aquele crente pedinte toda hora, ficar pedindo. Você possa pedir sim, mas comece a agradecer também a Deus todos os dias. Agradeça pelos pequenos detalhes, agradeça ao Senhor pelas pequenas coisas, porque amanhã você vai começar a agradecer pelas coisas grandes que o Senhor vai fazer. Que eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandiosas sobre a sua vida, no nome de Jesus. Eu quero te convidar a abaixar sua cabeça agora nesse momento. Curva sua cabeça. Deus, nessa noite, ó Pai, graças te damos sim, ó Pai. Graças te damos, Senhor, porque não há outra oração que nós devamos fazer nesse momento, ó Pai, a não ser te agradecer, Senhor. Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, sobre as nossas vidas todos os dias. Queremos te agradecer, Senhor, pelo amor, Senhor, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, pelas misericórdias, ó Pai, que o Senhor tem derramado diariamente sobre as nossas vidas. Traga, Senhor, sobre a nossa mente, Senhor, aquilo, Senhor, que nos dá esperança, Senhor, para que nós possamos continuar, Senhor, a esse evangelho, Senhor, e continuar essa caminhada, Senhor. Mas traga também à memória, Senhor, coisas, ó Pai, que o Senhor já fez, ó Pai, na nossa mente, ó Pai, coisas que nós já conquistamos contigo, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, e render graças a Ti, Senhor. Se de repente, ó Pai, pessoas aqui estão falando que não tem o que agradecer, que nós possamos lembrar, Senhor, do sacrifício que Tu fizeste na cruz do Calvário, Senhor, e que possamos dar honra e glória para Ti todos os dias, ó Pai, em todos os momentos, ó Pai. Faz-nos, ó Pai, continuarmos, ó Pai, te buscarmos, ó Pai, todos os dias, ó Pai, até a Tua volta, Pai. Que possamos, ó Pai, continuar pregando o Teu Evangelho, ó Senhor, mas que possamos, ó Pai, ser, ó Pai, com amor e com autoridade no Teu nome todos os dias. Muito obrigado. Que o Teu Espírito Santo possa continuar conosco, nos auxiliando todos os dias, no nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê, aplauda o nome dEle, em nome de Jesus.